Bom dia, meus amados irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Esta manhã, Deus, o Espírito Santo vem falar aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus vem nos conduzir, vem nos fortalecer, nos dar sabedoria, autoridade, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Pai, nesta hora de hoje, eu quero render graças a Ti por mais esta oportunidade, por mais esse dia que se inicia nas nossas vidas. Meu Deus, que nós venhamos abrir os nossos olhos espiritual, que nós possamos viver um novo tempo na Tua presença e que o Senhor venha nos levantar segundo o Teu propósito e a Tua vontade. Amém? Que essa semana seja uma semana para nós glorificarmos o nome do Senhor, testificar e testemunhar da bondade e da infinita misericórdia dEle para as nossas vidas. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 3, vou ler alguns versículos, diz assim: Deus fala com Samuel. Que assim como ele falou com Samuel, e assim como a palavra dele diz que ele não muda, que ele é o mesmo de antes e será sempre o mesmo, que ele também vem falar comigo e contigo neste dia de hoje e todos os dias da nossa vida. E diz assim, aleluia: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia, aleluia, visão manifesta, aleluia. Então aqui nessa época que Samuel era um jovem, uma criança, nessa época, né, quando Deus falava pouco com as pessoas, né, Deus ali, ele não falava, não se manifestava ainda como ele passou a se manifestar, né? Mas tinha os escolhidos, poucos eram os escolhidos naquela época, né? E ali a palavra está dizendo que Deus, né, falou com Samuel, aleluia. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, aleluia, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E e correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós vimos aqui que naquela época eles ficavam acordados até que as lamparinas do templo, né, ali perto da arca, se apagasse, né? Quando a lanterna se apagasse, todos descansavam, iam dormir. E ali nós vemos aqui nessa palavra que é muito conhecida, Deus chamando aquele jovem, né, pela primeira vez. Deus falando com ele, né, despertando ele pela primeira vez. Mas como ele ainda não conhecia a palavra do Senhor, como ele ainda não tinha uma autoridade, né, se bem não é que ele não tinha, porque quando nós nascemos, nós já nascemos com ela. Porque o Senhor já nos faz, né, de uma forma sobrenatural, a qual a palavra do Senhor já se inicia nas nossas vidas. Mas aqui nós vemos que ele ainda, né, não tinha despertado a ouvir a voz do Senhor. E ali nós vemos quando o Senhor chama ele pela terceira vez, e ele vai até Eli, e ele diz assim, Eli fala para ele, né,
que era, quando o Senhor o chamasse de novo, ele dissesse para Deus: eis-me aqui, meu Senhor, né? E aqui nós vemos um jovem, né, já despertando para conhecer o seu chamado, né? Que nesta manhã de hoje nós devemos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Que nesta manhã de hoje o Espírito de Deus venha nos conduzir para quando o Senhor falar conosco, nós devemos ter a certeza de que é Ele falando. E nós não devemos ter dúvida, né? Aqui não é que Samuel tinha dúvida de quem estava falando com ele, porque Samuel era uma criança e Samuel estava ali a serviço de Eli, né? E ali quando diz que, quando a palavra do Senhor vai dizer aqui que os olhos de Eli já estavam se escurecendo, é porque Eli já estava muito velho e ele já estava ficando sem visão, já estava ficando, a sua visão já estava turva, né? Por causa da idade, né? E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então Eli, até mesmo Eli, sabendo que não era ele que tinha chamado, se tivesse atento, ele dizia o quê? Não sou eu, então é o meu Senhor que está chamando o jovem, né, Samuel. Mas teve que chamar 3 vezes. Muitas vezes o Senhor está falando conosco, muitas vezes o Senhor está nos despertando a viver um tempo novo na presença dEle, e nós estamos sem entender o chamado do Senhor. A minha oração nesta manhã de hoje é para que o Senhor nos desperte, né, a ouvir a voz dEle, a entender o nosso chamado e a não ficar dispersa, mas ter a certeza que o Senhor está nos chamando, que o Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. Porque aqui nós vemos, né, até mesmo um sacerdote, né, da casa do Senhor, que já tinha muito tempo de conhecimento, né, de sabedoria ali com o Senhor, e não entendeu, aleluia, que o Senhor estava chamando aquele jovem para um novo tempo na casa do Senhor, que o chamado de Samuel, que era a hora do chamado dele, né? E muitas vezes nós rodamos em mesmo ciclo e não entendemos o nosso chamado, não entendemos que já é o tempo, que já passou até mesmo tempo, né, do despertar no Senhor. Não que o Senhor não é um Deus que faz, né, coisas grandes e extraordinárias, mas Deus, Ele permite, para ver até quando eu e você vamos viver na cegueira espiritual, né? Uma cegueira espiritual a qual o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos despertando a viver um tempo novo de graça, um tempo novo na presença dEle, e nós ainda continuamos ali, né? Como pessoas que não entendem a palavra dEle. Que nesta manhã de hoje o Espírito de Deus venha nos chamar e nos atentar a ouvir a voz do Senhor, a entender o nosso chamado. Amém? Só até aqui, Pai. Nesta manhã de hoje eu quero render graças a Ti por esta palavra. Quero render graças ao Senhor pelo nosso chamado. Que o Senhor venha nos despertar a viver um tempo da graça do Senhor. Meu Deus, que esse seja o nosso tempo. O tempo, Senhor, ao qual nós vamos ministrar a Tua palavra, vamos ser ministrados por ela, que o Senhor venha nos dar um entendimento da Tua palavra, e que tudo que nós fizermos seja para a glória do Teu nome, seja para exaltar o Teu nome. Meu Deus, que nós venhamos diminuir para que Tu cresça. Pai amado e querido, que toda potestade, Pai, do inferno, que tenta, Pai, ofuscar o nosso chamado, que nesta manhã de hoje seja lançado por terra. Senhor, glorifique e exalte o Teu nome sobre as nossas vidas, nos dê sabedoria e nos dê autoridade. Que seja esse ano, Pai, aleluia, aceitável do Senhor nas nossas vidas, a qual nós vamos contemplar o nosso chamado, a nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida espiritual não vai bem, Pai, nada vai bem. Se nós, Pai, não tivermos uma intimidade contigo, Pai, com quem queremos, meu Deus? Meu Deus, faça fluir em mim e no povo Teu, no Teu chamado, Pai, nas nossas vidas, um novo tempo, Senhor. Um novo tempo, que caia por terra as invejas, meu Deus, as perseguições, que todos que se levantarem contra as nossas vidas, contra o nosso chamado, que todos que tentarem impedir o nosso chamado, que as Tuas mãos fortes os detenha, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a minha família, que o Senhor me guarde, nos livre de toda doença maligna, livra-nos, Senhor, e alcance, Pai, os enfermos,
aqueles que precisam de uma bênção do Senhor, que nesta manhã o Senhor esteja visitando e que o Senhor esteja chamando à existência aquilo que ainda não existe em nossas vidas, amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco, cuidaria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado e tem feito por nós. Tenha uma semana e um dia de excelência, para a glória do nome do Senhor.